chamar aqui a pastora Kíria, que vai pregar nessa noite. Vamos aplaudir o Senhor. Aleluia. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor. Amém. Levanta suas mãos aqui para orar, para colocar diante do Senhor a vida da pastora Kíria. Senhor Jesus, nós queremos, ó Deus, te louvar nesta noite, te bendizer, te agradecer, Senhor, por tudo que está acontecendo aqui, Senhor, por tudo que ainda vai acontecer. Nós te louvamos, colocamos, ó Deus, nas tuas mãos a vida da pastora Kíria, Senhor, o seu coração, a sua mente, tudo que o Senhor já ministrou sobre a vida dela, irá passar, Senhor, para a tua igreja, através dela como instrumento santo, poderoso do Senhor. Pai, nós declaramos já que a semente da tua palavra não será roubada, Senhor, do coração dos nossos irmãos, do nosso coração e na nossa mente, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, igreja do Senhor. Como a pastora Mariana falou, essa noite é uma noite de festa, de alegria. Quem está feliz aqui? Estamos muito felizes com tudo isso que está acontecendo. Mas nesse momento eu queria te pedir, feche seus olhos no seu lugar, repete essa oração comigo, fala assim: Senhor Jesus, toma minha mente cativa à obediência daquilo que o Senhor quer falar. Não permita que eu me distraia. Toma o meu coração e fala comigo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. O Senhor tem coisas muito especiais para falar conosco. Que os nossos ouvidos estejam atentos àquilo que Ele quer falar, amém? Nós estamos no mês de junho e nesse mês o pastor Júlio direcionou, né, todas as palavras. Nós temos pensado, temos refletido sobre o tema que é o Espírito Santo. E tem sido muito precioso o que o Senhor tem feito. E uma das vezes que o pastor Júlio ministrou a palavra, eu procuro ficar muito atento ao que o Espírito fala ao anjo da igreja. Eu fico muito assim, atenta mesmo. Fico procurando pegar detalhes daquilo que o nosso pastor ministra. Todos os pastores, né? Todos os irmãos que a gente sabe, todos os irmãos que pegam nesse microfone para ministrar são homens de Deus. Mas principalmente o nosso pastor, né? E ele falou, eu acho que uma semana ou 2 semanas atrás, ministrando, ele falou assim: leia Atos 10, reflita sobre Atos 10. E eu, como uma boa discípula, fui fazer o quê? Ler Atos 10, né? Fui ler Atos 10 e refletir sobre Atos 10. E o título dessa ministração é Refletindo sobre Atos 10. E esse capítulo é um capítulo grande, é um capítulo de 48 versículos. Eu não vou ler todo, porque o tempo aqui seria muito grande. Eu queria te sugerir, leia em casa, leia Atos 10. Mas ele é dividido em algumas partes. Para você que ainda não leu e entender, eu vou precisar ler algumas coisas para você. Mas a minha Bíblia está dividido em histórias, né, em tópicos. O centurião Cornélio, depois Pedro tem uma visão, depois os enviados de Cornélio chegam até Jope, Pedro vai com eles e por fim o Espírito Santo desce sobre os gentios. Esse capítulo está dividido nessas histórias. E aí eu vou contar, para ser mais rápido, vou contar para vocês essas histórias. A primeira história fala de um centurião chamado Cornélio. O que seria centurião? Seria um oficial do exército naquela época. Ele era um oficial do exército, ele comandava cerca de 100 homens, né, no exército onde ele trabalhava.
Mas a Bíblia fala que Cornélio era... Coloca aí no versículo 1, por favor. Atos 10, versículo 1. Na cidade de Cesareia havia um homem chamado Cornélio, que era comandante de um batalhão romano chamado Batalhão Italiano. Ele era um homem religioso. Ele e todas as pessoas de sua casa adoravam a Deus. Repete comigo, adoravam a Deus. Cornélio ajudava muitos judeus pobres e orava sempre a Deus. Vamos repetir? Orava sempre a Deus. Pode continuar. Um dia, ali pelas 3 horas da tarde, Cornélio teve uma visão. Ele viu claramente um anjo de Deus que chegou perto dele e disse: Cornélio! Ele ficou olhando para o anjo e com muito medo perguntou: O que é, Senhor? O anjo respondeu: Deus aceitou as suas orações e a ajuda que você tem dado aos pobres, e Ele não esqueceu de você. Agora mande alguns homens até a cidade de Jope para buscarem um homem chamado Simão Pedro. Ele está hospedado na casa de outro Simão, um curtidor de couros que mora na beira do mar. Quando o anjo foi embora, Cornélio imediatamente, repete comigo, imediatamente, chamou 2 empregados e um soldado que estava a seu serviço e que era um homem religioso. Cornélio contou a eles tudo o que havia acontecido e mandou que fossem a Jope. Pode continuar. No dia seguinte, ao meio-dia, Pedro subiu ao terraço para orar. Repete comigo, para... Enquanto isso, homens vinham pelo caminho já perto de Jope. Pedro ficou com fome e quis comer alguma coisa. Enquanto o almoço estava sendo feito, ele teve uma visão. Viu o céu aberto e uma coisa parecida com um grande lençol amarrado pelos 4 pontas que descia até o chão. Dentro daquilo havia todos os tipos de animais de 4 patas, de animais que se arrastam pelo chão e de aves. Então Pedro ouviu uma voz que dizia: Pedro, levante-se, mate e coma. Pedro respondeu: De jeito nenhum, Senhor. Eu nunca comi nenhuma coisa que a lei considera suja ou impura. A voz falou de novo com ele: Não chame de impuro aquilo que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes. Tem criança aqui, eu estou aproveitando, né? Isso aconteceu 3 vezes. Em seguida, a coisa que parecia um lençol foi levado de volta para o céu. Pedro começou a perguntar a si mesmo o que aquela visão queria dizer. E naquele momento, os homens que Cornélio havia mandado já tinham se informado sobre onde ficava a casa de Simão e estavam na porta. Ok, então vamos lá, vamos recapitular. Fiz a voz assim para as crianças ficarem atentas, prestando atenção. Aqui a gente vê a história de um homem que era, né, um oficial do exército, que nós repetimos aqui. Ele orava, ele era um homem temente a Deus, um homem que buscava a vontade de Deus, que jejuava, buscava, né, saber qual era a vontade de Deus e fazia o bem para as pessoas, procurava fazer o bem para as pessoas. E um anjo apareceu a ele e disse para ele que Deus estava vendo tudo isso que ele estava fazendo e que estava se alegrando com tudo isso. E o anjo mandou ele ir em busca de Pedro. E nós vimos que enquanto ele mandou alguns soldados ir até Pedro, Pedro estava buscando ao Senhor também, orando também, e falou, né, repreendeu de que era puro. E aí eu vou ler da minha tradução aqui, no versículo 15, segunda vez a voz falou, não considere impuro aquilo que Deus purificou. E Pedro, imediatamente a gente viu aqui que ele não entendeu muito bem, mas ele vai entender logo a seguir. Que se a gente continuasse lendo, a gente ia ver que Pedro é chamado para falar com os gentios, para dar uma palavra para os gentios. E antes mesmo de eu continuar essa história, eu fiquei refletindo sobre Atos 10
E fiquei buscando, como nós temos buscado nesses dias, ouvir a voz do Espírito Santo e entender o que o Espírito quer fazer. Eu consegui, assim, foi muito precioso esse momento que eu tive com Deus, queridos, porque muitas vezes a gente que faz cursos de teologia, né, que procura estudar, muitas vezes a gente pega alguns recursos, né, outros livros, outras coisas para estudar, vídeos, pastores que a gente considera homens de Deus para ouvir também, mas essa palavra que eu vou ministrar agora, que eu estou ministrando, que o Espírito Santo está ministrando agora sobre as nossas vidas, foi muito, muito precioso, porque eu sentei numa mesa e o Espírito Santo foi ministrando no meu coração e eu fui anotando, não veio nada de estudos nenhum fora que eu fiz, foi o próprio Espírito falando comigo. Então, o que eu vou falar aqui agora com vocês são 10 coisas que o Espírito Santo ministrou ao meu coração quando eu li Atos 10. Por isso que o título é Refletindo sobre Atos 10. A primeira coisa, quando somos cheios do Espírito Santo, primeira coisa, nós somos confrontados com as novidades do Espírito. Pedro aqui tinha um olhar religioso. De acordo com a história, de acordo com os costumes, ele achava que aquela comida não era para comer. E aí a gente vê o confronto aqui de Deus com ele. Não diga que é impuro algo que eu já purifiquei. Deus aqui já está mudando a mentalidade, quebrando um paradigma no coração aí, na mente de Pedro. E isso que nós precisamos estar atentos. O Espírito, ele se move. A pastora Mariana falou aqui, né? Cantamos hoje esse louvor. Mas o Espírito, ele se move. Ele é criativo. Ele é operante. Então, ele de repente vai agir de um jeito com o irmãozinho e agir de outro jeito com o outro irmãozinho. Às vezes a gente coloca, hoje mesmo eu estava falando isso com alguns irmãos, a gente coloca Deus numa caixinha, achando que Ele só pode se mover de um jeito. Não! Nosso Deus é um Deus todo-poderoso, que pode todas as coisas. Ele é detentor de todo o poder. Ele pode, como a própria palavra diz, liberar uma palavra só e as coisas são transformadas. A gente vê, queridos, nós temos milhões de exemplos para dar em relação a isso. Alguns irmãos são curados, passam por cirurgia. Outros irmãos são curados através de uma oração. Uns irmãos têm o sangue mudado quando cai aqui no chão e é transformado, é operado aqui mesmo. Outros precisam ir para o hospital. Aqui, por que então que Deus faz isso? Deus é Deus, Ele faz o que Ele quiser. E do jeito que Ele quiser, Ele é Senhor. Ele tem todo o poder para fazer qualquer coisa. Nós não podemos colocar o nosso Deus dentro de uma caixinha, achando que Ele vai agir só de uma forma. E às vezes a gente, eu estou falando aqui de agir com um irmão e agir com outro, mas às vezes até conosco mesmo. Ah, mas ano passado Deus fez isso. Por que não fez esse ano? Deus é Deus. Ele sabe do que é o melhor para a gente. A própria palavra diz isso, né? Que se nós somos humanos, queremos dar o melhor para os nossos filhos, quanto mais Ele, que é o nosso Deus, que entregou o seu próprio Filho para que hoje nós fôssemos livres, amém? Somos confrontados com as novidades de Deus. 2, o Espírito fala claramente conosco. Olha o versículo 19. Enquanto meditava Pedro acerca da visão, disse-lhe o Espírito. Vou repetir. Enquanto meditava Pedro sobre a visão que ele teve, quem que falou com ele? O Espírito. Ele falou com Pedro e fala com você e fala comigo, amém? Fala conosco. O Espírito falou: estão aí 2 homens que te procuram. Quando ele saiu, se a gente continuasse a ler, a gente ia ver ele falando assim: quem vocês estão procurando sou eu. Por que ele já sabia? Porque o Espírito havia falado com ele. O Espírito Santo, ele fala claramente conosco, nos orienta e nos direciona, amém? Segundo, né? Terceiro, nos torna retos e tementes a Ele.
tendo um bom testemunho a dar. Olha aí o versículo 22. Então disseram: o centurião Cornélio, homem reto e temente a Deus, e tendo bom testemunho de toda a nação judaica, foi instruído por um santo anjo para chamar-te à casa e ouvir as tuas palavras. Isso são os soldados falando para Pedro, né? Falando acerca de Cornélio. Queridos, olha que coisa tremenda. Você quer que pessoas falem assim a seu respeito? Que você é um homem, uma mulher temente a Deus, um homem, uma mulher reta, que tem um ótimo testemunho diante da sociedade. Você quer ser reconhecido assim? Então busque o Espírito Santo de Deus, busque ser cheio do Espírito Santo, porque é Ele que nos capacita, amém? 4, versículo 26. Mas Pedro o levantou dizendo: ergue-te para que ergue-te. Deixa eu ir no 25. Aconteceu que, indo Pedro a entrar, lhe saiu Cornélio ao encontro. Aí os soldados levaram Pedro até Cornélio ao encontro, e prostrando-se-lhe aos pés, o adorou. Cornélio foi até Pedro e o adorou. Aí Pedro se levantou, né, Cornélio, e falou o seguinte: eu também sou homem. Não faça isso. Eu também sou homem. Quando nós somos cheios do Espírito Santo, nós não queremos a glória para nós. A gente sabe que a glória toda é do Senhor. É do Senhor. Nós entendemos, quando estamos cheios do Espírito Santo, que estamos cheios para nos mover para Ele, para fazer a obra dEle, para cumprir o ID dEle, amém? Mas não quer a glória para si mesmo. Outra característica de quem é cheio do Espírito Santo, versículo 28. A quem se dirigiu dizendo: vós bem sabeis que é proibido a um judeu ajuntar-se ou mesmo aproximar-se de alguém de outra raça. Mas Deus me demonstrou que a nenhum homem considerasse comum ou imundo. Pedro entendeu a visão. Pedro teve revelação da visão que ele teve lá, quando Deus o repreendeu. Não considere nem sujo nem imundo. Ele entendeu que Deus estava falando com ele lá no quarto em secreto, que ele estaria com pessoas que não são judeus, são gentios, que não conhecem a Deus, mas que precisavam conhecer a Deus e viver uma vida também digna de ser vivida. E Pedro entendeu que Deus não faz acepção de pessoas. E aí, se a gente continuar lendo, olha aí no versículo 34. Talvez você não esteja entendendo tão bem, porque eu estou pulando versículos, mas eu quero mais uma vez te incentivar. Leia Atos 10 em casa. Então falou Pedro dizendo: reconheço por verdade que Deus não faz o quê? Deus não faz acepção de pessoas. Deus veio para toda a humanidade. Jesus morreu na cruz para que todos, pardos, negros, brancos, homens, mulheres, justos e injustos. Jesus morreu na cruz para todos. Olha para o seu irmão e fala: para todos. Até para aquele seu vizinho que às vezes te tira do sério. Até para aquele parente que às vezes você não quer chamar para o Natal. Jesus morreu até para aquele patrão que muitas vezes te humilha. Jesus morreu para todos. E Pedro, cheio do Espírito Santo, entendeu que Deus não faz acepção de pessoas. Aleluia! Isso é tão tremendo. Outro ponto: quando nós somos cheios do Espírito Santo, nós nos tornamos instrumentos de Deus. Coloca aí para mim, Gabriel, a partir do versículo 44. A partir do versículo 44. Ainda Pedro falava essas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Sabe quem são esses todos aí? Os gentios, as pessoas que não conheciam a Deus, o povo
diferente dos judeus, tá? 45. E os fiéis que eram da circunvizinhança, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo. Pois os ouviram falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então perguntou Pedro: porventura pode alguém recusar a água para que não sejam batizados esses que, assim como nós, receberam o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe pediram que permanecesse com eles por alguns dias. Queridos, quem é cheio do Espírito Santo prega o Evangelho. As pessoas são libertas, são cheias do Espírito Santo e correm para se batizar, porque entendem que o batismo é um novo nascimento, é uma vida transformada, é morrer o velho homem para nascer um novo homem em Cristo Jesus. Aquele homem, aquela mulher que é cheio do Espírito Santo, leva as pessoas ao batismo. Amém? É isso que Deus quer de mim e de você. Você que é membro dessa igreja, você que faz parte dessa igreja. Hoje nós estamos vendo pessoas que já estão, inclusive com as batas, e daqui a alguns minutinhos vão morrer para esse mundo e vão nascer com uma vida transformada pelo poder de Deus, amém? Uma nova vida, uma nova história. Como a pastora Mariana falou aqui, não significa que eles não vão se tornar pessoas que nunca mais vão pecar, né, que vão ser pessoas invencíveis, não. Mas significa que eles estão apagando, permitindo que todo o seu passado seja apagado, para que eles se tornem pessoas transformadas pelo poder de Deus. Amém? Queridos, é isso que o Senhor espera de cada um de nós, como membros da comunidade evangélica cristã. Que possamos ser cheios do Espírito Santo, para sermos confrontados com a novidade do Espírito Santo, para que possamos ouvir claramente o que o Espírito está falando a nós, para nos tornarmos retos e tementes a Deus, tendo um bom testemunho, não querendo a glória para nós, olhando o outro com um olhar de compaixão, entendendo que Deus não faz acepção de pessoas, sendo instrumento para ir aos perdidos e trazê-los para que eles sejam cheios do Espírito Santo e queiram e desejem um batismo, queiram e desejam descer nas águas para que o velho homem morra e uma nova pessoa seja transformada pelo poder de Deus. Amém? Amém? Se coloque de pé nesse momento. Você vai colocar a sua vida diante do Senhor nesse momento. Peça ao Espírito Santo que está neste lugar. Ele está aqui. Ele está falando conosco. Ele está se movendo nos nossos corações. Peça agora. Comece a orar. Você que é nosso convidado também, se você puder, feche os seus olhos. Fala com o Senhor. Orar é falar com Deus. Comece a falar com Ele agora. Pai, nós queremos, ó Deus, nesse momento, render os nossos corações a Ti, em adoração. Rendemos o nosso coração, Senhor, na Tua presença. Espírito Santo de Deus, a Tua palavra veio de encontro aos nossos corações. Nós queremos, ó Deus, corresponder àquilo que o Senhor tem para nós. Senhor Jesus, nos capacita, Senhor. Para assim, Senhor Jesus, como Cornélio, que era conhecido como um homem que orava e que era temente ao Senhor, que os nossos corações se rendam diante da Tua presença, e assim como Pedro, que foi usado, Senhor, para a propagação do Evangelho, Senhor, os nossos lábios também sejam usados para propagar as boas novas de Cristo Jesus. Oramos, ó Deus, e declaramos, ó Pai, que estamos muito, muito felizes com a noite de hoje, porque hoje vidas estarão sendo sepultadas para que outras vidas possam nascer e viver uma vida transformada pelo Teu poder. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus, porque nós sabemos que é somente o Senhor
que opera isso na vida do ser humano. Só o Senhor pode, Senhor Jesus, gerar arrependimento no nosso coração. E nós te agradecemos pela tua preciosa presença. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Nós temos uma canção que virou o hino da nossa igreja. Eu vou tentar cantar, porque essa pequenininha aqui falou para o compositor dessa canção que eu canto essa canção mais ou menos, não foi? Falou para o Marcos Salles: ah, minha pastora canta mais ou menos. Mas eu vou contar com a ajuda dos músicos aqui para me ajudar, porque eu vou chamar nome por nome. Vem cá, pastor, aqui, por favor. Vem cá, pastor Daniel. Eles vão me ajudar a entregar os certificados. Eu vou chamar os batizandos primeiro, mas no momento que eu chamar uma batizanda, ela vai precisar entrar com o seu esposo que está sendo recebido como membro, tá bom? Então eu vou adiantar aqui para poder ajudar vocês. Espera aí. Vamos lá, igreja, ó, a gente vai fazer muita festa, hein? Porque a nossa família, a família de Deus está crescendo. Prepara aí, nós queremos receber
mãos sobre essas irmãs. E nós vamos orar por cada um de vocês, juntamente com a igreja. Nós vamos abençoar e nós vamos declarar o enchimento do Espírito Santo sobre vocês, tá bom? A gente vai fazer isso antes do batismo, para que vocês não fiquem com muito frio depois. Mas, dirigentes, vocês podem orar, enquanto o Ministério de Louvor vai estar aqui ministrando. Nós vamos declarar o enchimento do Espírito Santo. Pode pôr as mãos, dirigentes, sobre as cabeças. E nós queremos declarar: Espírito Santo, enche, enche, enche cada uma das nossas irmãs. Igreja, ore, interceda nessa hora, que sejam cheias, como a pastora Kíria ministrou. O enchimento do Espírito Santo nos transforma. O enchimento do Espírito Santo, Ele nos liberta, nos liberta, nos liberta. Novidade de vida. Nós declaramos novidade de vida. Novidade de vida. Oh, as nossas irmãs sendo o canal de Deus para levar o Evangelho das boas novas e compartilhar a salvação, a transformação. Por onde elas passarem, elas não serão só membros de uma igreja, elas são membros do corpo de Cristo, novidade de vida. Oh, novidade de vida sobre vocês. Sarabadê, povo do Espírito Santo. É Iris, né? Iris, mano. Nessa noite eu queria saber se nessa noite você reconhece publicamente que o Senhor é o único Senhor e Salvador da sua vida. Sim. Então nessa noite nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Queria saber se você reconhece publicamente, se é por livre e espontânea vontade que você reconhece publicamente que Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador da sua vida. Então nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Teu
porque eles estão tendo dificuldade de tirar fotos. A mídia me pediu. Está sendo transmitido aqui no telão, ó, dá para todo mundo ver, tá bom? Ok? Obrigada. Os familiares podem ficar aqui na lateral. Isabela, é por livre e espontânea vontade que você reconhece publicamente que Jesus Cristo é o único Senhor e Salvador da sua vida? Sim. Então nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Chamando a Rebeca, Maria Eduarda. Elas são irmãs, cadê os pais da Maria Eduarda e da Rebeca? Elas são irmãs e elas vão ser batizadas juntas. Vamos lá, pode ir. Pode entrar, Rebeca. Rebeca e Maria Eduarda, é por livre e espontânea vontade que vocês reconhecem publicamente que Jesus Cristo é o único Senhor e Salvador da sua vida. Então nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se coloque aí no seu lugar. É demais assistir isso. Mais do que sinais e maravilhas, nós queremos ver transformação de vida. Mais do que sinais e maravilhas, nós queremos ver vidas transformadas. Queremos ver famílias inteiras recebendo a Jesus como Senhor e Salvador. Queremos ver reconciliação familiar de pai e filhos e de filhos com seus pais. Queremos ver reconciliação familiar de marido com esposa, da esposa com o marido. Queremos ver a transformação como já temos visto neste lugar. E nós queremos exaltar aquele que é digno, aquele que é merecedor de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Jesus Cristo. Você pode levantar as suas mãos o mais alto que você puder. O mais alto que você puder. Como quem recebe nesta hora. A música de celebração aí está separada, né? Nós vamos receber a bênção para irmos para as nossas casas. E logo em seguida a gente vai celebrar muito essa canção. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer
resplandecer o seu rosto sobre ti. Que Ele levante o seu rosto sobre ti. E as doces consolações do Espírito Santo, que está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos, possa te acompanhar, te guardar por onde você passar durante essa semana, em nome de Jesus. Amém? Aplauda o Senhor!